primeiro que quando nós começamos esse projeto, a ideia, né, que surgiu a oportunidade da gente fazer esse álbum, né, que é um EP, e aí a ideia era, a priori, a gente pensar em... Você tava com aquela ideia de fazer a coisa toda em loop station, né, de Isso. poder executar esse álbum depois, Uhum. e eu achei isso muito original, de uma certa forma, assim, de ser autoproducente, vamos dizer assim. Mas o que geralmente me chama mais atenção, assim, de um projeto é o repertório, né? Uhum. Uma das coisas que o repertório tem que condizer com o que eu sei, com o que eu vivi, e até vezes quando a gente não conhece, é uma oportunidade que você tem de estar aprendendo e estar, né, buscando a fazer. Mas às vezes tem... A pessoa quer produzir um certo tipo de música e que você não tem essa vivência, e tem gente muito melhor do que eu para fazer aquilo que eu acredito, né? Mas quando o projeto do Dante surgiu, nossa, eu fiquei muito apaixonado, porque tem muito a ver com o que eu ouvi na minha adolescência também, de muitas músicas, e músicas que ainda eu ouço, né, inclusive, que tem a ver com o meu... E a sonoridade também, das coisas que eu gosto, além contar que ele é um exímio guitarrista, né? Então, assim, a questão da guitarra, pô, aí já foi... Aí pegou direto no meu coração, né? Então aí a gente foi montar o repertório, a gente definiu, o Dante tinha feito algumas pré-produções, né, em casa, Uhum. e isso já também adiantou muito o processo, né? Uhum. E você já pôde experimentar muitas coisas e tal. E aí quando a gente foi começar a fazer esse processo todo, tava muito já... Muitas coisas, é igual a gente brinca e fala, né? A gente nunca sabe o que vai acontecer, né? Como que vai ser isso? A gente não sabe, mas aí você tem que ter essa naturalidade, né? E tem uma certa vulnerabilidade de falar, peraí, como que vai ser isso? Você fica... E isso é muito bom, eu gosto muito dessa parte de você se sentir vulnerável a aquilo, né? E isso te deixa atento, né? E aí quando te deixa atento, você não cai naquela zona de conforto, nossa, eu vou gravar mais essa guitarra aqui, né? E isso cria uma outra perspectiva. E fazer seu projeto, a gente definiu, e aí tinha essa música, a primeira acho que eu ouvi foi essa música do Green Day, né? Uhum. E que é a Boulevard of Broken Dreams, e essa música eu achei interessante, que aí a gente foi misturando coisas, e o fato do Dante também ser muito conhecedor de equipamento de guitarra, ele conhece muito, então trouxe uma facilidade para o processo, né? Da gente construir os timbres e as coisas, e encontrando um caminho muito natural, assim, do som. E ele é apaixonado também pelo som análogo, assim, a gente teria a possibilidade de usar mais coisas digitais, a gente não usou praticamente nada nesse álbum, ele é todo gravado em amplificador, microfone, guitarra e pedais, e muito poucos pedais, a gente sempre só põe o que ia usar mesmo nas músicas. Essa música, a gente... Aí o fato de ser o loop, a gente começou a pensar numa forma de fazer isso acontecer de uma forma que ficasse mais cheia possível a música, né? Tocando sozinho. E aí a gente foi criando coisas de percussão no captador da guitarra. Essa música mesmo é isso, né? Isso é o som do captador, né? E aí a gente gravou um loopzinho disso, ó. E depois eu copiei isso e fui cortando isso em alguns momentos da música, tá vendo? Aí, ó. E aí, isso era o que? O som saindo direto do ampli, com reverb do ampli e tal. E aí, a gente vai montando assim. E aí, isso trouxe para algumas músicas, e aí outras músicas a gente já não sentia que era isso e tal. Mas, né, Dante, você comprou a ideia, né, cara, de fazer isso. Eu acho que nessa, inclusive, eu acho que foi a exceção que usamos o reverb do pedal mesmo. Exato. Era essa, nas primeiras músicas, como essa aqui, que inclusive foi a primeira que eu comecei a arranjar, Formatá-la, né? isso. A gente começou usando mais os equipamentos que eu tinha mesmo. Sim. E essa foi meu amplificador, que é um Marshall, um combo.
e meus pedais. E aí eu usei um pedal chamado, que é o Flint, né, o Strymon Nossa. Flint, como que tem uma simulação muito boa de reverb de mola e trêmulo. E aí eu usei ele, nas primeiras músicas foi o que mais usei, esse foi o pedal que eu mais usei. E essa é um exemplo claro desse pedal, tanto Sim. mais pra frente, mais outras partes, acho que elas ficam mais de fundo, dá pra escutar Sim. o trêmulo do pedal também. É aqui, quer ver? Eu acho que nessas frases aqui, ó. É mais na base. É na base que eu acho que dá pra gente sacar mais. Que é essa aqui. Eu acho que era uma no refrão, agora que você disse. É uma outra base, né? Tentando. É. A gente gravou muitas faixas de guitarras diferentes. Era no refrão, acho. É. Ah, acho que é aqui, ó. Não, esse aqui é violão. Ah, dá pra escutar um pouco aí. Dá pra escutar. É o tremo, que é esse efeito que faz a guitarra fazer esse efeito de tom. Basicamente fica mudando o volume da guitarra. Ele cria uma. Vai diminuindo e aumentando. Sempre traz eu gosto muito de olhar para as sensações que os timbres traz pra gente, né? Para onde isso te leva, né? Essa coisa da música de faroeste, né? Que a galera ficou muito caracterizada, essas coisas de tremo e tal. E quer ver? Deixa eu pegar o último acorde para ver se tem aqui, ó. Aqui tem um delay e tal. Mas era isso, acabou que foi construindo a primeira música. Geralmente acontece assim, a gente constrói a primeira música e a partir dela a gente começa a ter uma ideia do que vai ser as outras, até mesmo o processo aqui, né, que a gente foi também descobrindo como que seria. Teve música que a gente começou já a gravar o Dante lá dentro da sala, eu aqui, a gente já foi fazendo valendo ele perto do amplo, e depois a gente viu que era melhor ele ficar aqui comigo, que aí a gente ia ser mais rápido a nossa comunicação e tal. E aí, enfim, então não existe uma regra, assim, e o disco dele, ela teve mais aberturas do que nunca, assim, para esse tipo de... E eu acredito também que o Dante, o fato dele conhecer muito bem o estilo, a forma com que ele toca, isso também traz muita facilidade dentro do estúdio, porque o estúdio, eu costumo dizer que o estúdio não é um ambiente só de gravação, né? Embora o final a gente vai querer ter uma gravação aqui, mas eu acredito que é um ambiente de produção artística, né? Produção musical, então pode ser também, né? Não que ele tem que ser isso, mas eu acredito que a gente tem essas nuances aí entre... Para chegar numa boa gravação, a gente tem que ter primeiro esse processo criativo de gravação e de testes e de não ter medo de fazer uma coisa que às vezes você julga, tá muito fora da casinha, e quando você ouve, você fala, cara, mas é isso que é o negócio, né? A primeira experiência com essa criatividade dentro do estúdio foi por aqui mesmo. Eu já fiz gravações amadoras antes, mas a gente não saía... Eu não saía muito... Eu e com quem eu estava gravando, amigos, bandas amadoras que eu já participei, não saíamos muito do que a gente tinha programado para a música. Era um trabalho mais de registro mesmo, só lá de ir lá e gravar, né? Registro mesmo. A gente ensaiava a música antes em casa, treinava para chegar lá já pronto, e não saía muito disso. E, claro, o resultado ficou, considerei bom, mas realmente não saiu muito da caixinha, Sim. Que nem foi aqui. E essa experiência aqui foi muito legal, e me deu uma visão bem diferente de como compor mesmo, como gravar, que não é só um registro. E o mais impressionante de tudo, assim, é o quanto
trabalhar com o Dante é satisfatório, sabe? É gostoso, porque ele, além de ser um moleque novo, pô, ele tem musicalidade pra caramba, e você direciona a coisa acontece, sabe? Então, hora nenhuma eu fiquei frustrado com nada, sabe? De falar assim, nossa, poderia ter sido assim. Muito pelo contrário, eu jogava uma semente, ele já arrumava o solo todo e já regava, entendeu? O negócio. Então acontecia às vezes diferente do que eu estava imaginando. Ele criava outras formas de. Então isso fundamenta muito assim um trabalho para que seja producente assim a coisa e a gente fica feliz depois com o resultado. Eu fiquei muito feliz. Inclusive é um álbum que vai entrar para minha playlist lá que eu tenho dos álbuns que eu já produzi, né? E eu acho que também conta muito com a minha idade, com o meu tempo de profissão, com o que eu já vivia, e a gente já também começa a ter um critério, né, de busca também dos projetos que a gente quer fazer. E você foi um presente, assim, cara. Eu achei muito bom trabalhar com você mesmo, assim. Achei divertidíssimo, um cara leve, gosta de música pra caramba, igual eu. Então, assim, a gente se deixasse, a gente saía, a gente parava pra almoçar, aí ia conversar, a gente falava de guitarra pra caramba. Aí, vamos tomar um lanche da tarde, então mais guitarra. Aí chegava aqui, não, vamos ligar, não sei o que, vamos. E aí eu tenho um amplificador, um amplificador inglês, que é o Vox, né? E ele tem um reverb muito. Eu lembro que ele tinha um reverb de mola, com um reverb analógico e tal, mas o reverb não funcionava. E aí, cara, por conta do. Ele me move. Eu falei, cara, eu vou desmontar isso aqui agora. E aí ele foi pegando os vídeos, a gente ficou desmontando e mexendo, e o negócio funcionou depois, assim, foi muito divertido. Então, a gente buscava essa coisa que muitas pessoas às vezes vão achar que é preciosismo. Para mim é uma. E para nós, para mim e pro Dante, eu vi que o Dante é igualzinho a mim, assim, nesse sentido. Não é preciosismo, é uma questão mesmo de você viver, desfrutar desse processo, sabe? Então, se eu tô querendo esse cuidado aqui em abaixar isso na guitarra, cara, de usar, vamos ver como tá tendo um ruído, vamos trocar, vamos tirar o cabo, não, liga o send de retorno, a guitarra, o pedal vindo depois do sistema. Então, sim, isso é a trajetória do negócio, não tem a ver com preciosismo, né? Que acaba sendo uma forma de ser preciosista também, né? Quanto mais fomos gravando as músicas, com o passado, fomos lá também experimentando mais, explorando outros sons. Começamos só no meu amplificador, aí depois fomos testando mais amplificadores aqui do estúdio. Teve uma música que... Teve duas músicas que o arranjo a gente praticamente montou aqui mesmo. Foi. E uma delas a gente, que foi a única exceção, usamos quase tudo só plugin. Exato. Só efeitos no computador. E em princípio era só uma guia, só que ficou tão bom, principalmente o solo da música a dizer também que ele fez um solo de take 1 aqui, viu? Take 1 total. Ele sentado aqui, a gente meio que a história do Van Halen lá, né? Tipo, ele saiu tocando, improvisando, só que a coisa foi construindo uma história tão bonita com o negócio e que nós deixamos, e olha que a gente tava bem preciosista mesmo. Nem o Kemper, que é um equipamento digital, a gente não usou nesse disco, a gente usou tudo no microfone. E essa música ficou com plugin, e se eu mostrar, ninguém vai acreditar, o plugin mais nada a ver do mundo, assim, e aí, mas aí a gente viu que o som realmente é uma união de coisas, né, uma união de referências, união da musicalidade de todo mundo aqui, então sim, foi muito, foi muito divertido essa música, e assim, aí depois a gente tinha que fazer uma cobertura de uma outra guitarra, e aí a gente fez essa no ampli, que é a guitarra principal, vamos dizer, né, que dá o chão essa aí tá nos amplis. E aí a gente fez o LR, né, as dobras. Isso. Aí ela deu por isso que ela não ficou tão distante, porque é impressionante. Eu sou um cara adepto ao mundo digital pra caramba, essa coisa, mas tem certas linguagens que é mais difícil de você chegar com o digital.
É mais difícil você chegar. Enquanto você pega um ampli e põe um microfone, o trem tá pronto. Né? Se estiver me tocando, até mesmo usando exemplo, músicas que eu gosto, muitas bandas de rock moderno, metal moderno, não é que não faz diferença, mas não é tão crucial o uso de um amplificador analógico Sim. e pedal. Se você fazer tudo usando, por exemplo, ou mesmo um Kemper, ou mesmo um plugin Sim. digital, Sim. você vai ter um resultado ótimo. E você tem até atualmente a Neuro DSP, que é uma marca de plugins. Agora tem as Pedalets também, que é Exato. focada nisso. Mas o caso do seu disco, não. O seu disco a gente tinha traçado. Isso é uma coisa também que é muito legal, assim, né? De pensar. O Dante, na idade dele, ele já tem essa sacada dessas coisas, desse universo analógico, de querer comprar essas experiências. Ele não tinha preguiça. Cara, então desliga esses pedais, que enquanto isso eu vou pegar um microfone. Aí ela tem mal enjoar de fazer ele, arrancando cabo, não sei o quê. Mas essa que é a graça do negócio. E assim, eu até vou confessar uma coisa, que eu tinha muito tempo que eu tava só no camper, né? Eu gravava. Não é uma questão de preguiça, é de inspiração mesmo. Você vai perdendo esse. E depois desse álbum que a gente fez junto aqui, cara, você vê, eu tô aqui com meus pedais, tô gravando coisa de guitarra, já montei o setup de novo. Eu comprei até mais um microfone de fita para ter 2 agora, para fazer o par de estéreo e tal. Então, assim, eu só tenho a agradecer todo esse processo que a gente fez e muita, muita gratidão mesmo, assim, pelo processo de tudo, pelo projeto, e espero esse seja o primeiro de mais, né, de a gente criar mais outros quebra-cabeças aí. Porque acaba sendo um quebra-cabeça. O processo da produção musical, ele é uma coisa de montar peças mesmo. Só que você não tem a mínima noção onde essa peça vai encaixar. Né? Então, nada é jogado fora. E essa coisa do quebra-cabeça é meio assim, né? Não sei se quem já brincou disso, tipo, você tem que ir separando, você tem que sempre pensar pelo lado mais fácil possível. Peraí, qual que é a peça que já tá mais parecida aqui que eu consegui identificar? Ah, essa. Então você começa com ela. Agora... Entendeu? Que se você ficar, não, tem gente que tem, né, aquele toque, ele, cara, não, tem que começar aqui de baixo primeiro, vamos construir só a parte do rio aqui do quadro. E aí, você não vai conseguir, porque você vai demorar muito e vai travar o seu olhar pelo todo, né? Isso é uma coisa que eu tô falando aqui agora, mas eu tô pensando nisso agora, mas é meio que assim mesmo, a gente não sabe o que vai ser, começa tocando, aí você já começou tocando, já de atitude pra caramba, hora nenhuma teve uma timidez que travasse, assim, pro processo, né, tudo. Então tudo já foi desembolando, muito bom. E uma coisa também, equipamento analógico em geral tem um pouco dessa imprevisibilidade, que às vezes pode ser chato, mas muitas vezes é divertido. Exato. Às vezes o amplificador, o pedal de distorção vai reagir de uma forma diferente, que não tem muito como simular direito em um modelador. Isso. Mesmo os melhores que tem. Isso é o que é mais divertido de mexer com isso. É isso. E aí, seguindo com base nisso, a gente foi muito explorando vários timbres e tudo. Nessa música, Boulevard of Broken Dreams, por exemplo, a gente, no final, gravamos uma guitarra que tá fazendo exatamente a mesmo riff que tem no final da música, só que com um oitavador, uma oitava abaixo, ficou parecendo um baixo esquisito, bem legal. Se tiver, inclusive, como mostrar aí, quase que uma guitarra barítono. Exato. Coisa assim. Quero ver onde ela tá aqui. Deixa eu achar ela aqui. E aí a gente
E aí juntada com a outra, né? Tava um peso bem legal, que tava faltando na música. Exato, e aí isso também, essa coisa, como a música acaba sendo mais vazia, porque ela é uma música, ele tá tocando sozinho, né, nessa ideia do loop, que a gente também teve essa preocupação de pensar que se a gente enchesse demais a coisa depois ia ser complicado demais de executar isso ao vivo. Então a gente criou uma ideia do geral e para construir também essa performance depois ao vivo, né? Para ele poder conseguir executar, pelo menos proximamente do que dá para fazer com essa. Então, então a gente usa, por exemplo, alguns instrumentos tipo violão, e aí também uma ideia que ele tocou, né, com a paleta mais mole, assim, para ter esse shake, né, percussivo do violão. Então, aí eu usei um microfone, também um microfone sem agudo, um microfone Ribbon, que a gente usou muito nesse álbum. E eu também, aí a gente usa um pouco de distorção, de algumas coisas. Esse foi o Ribbon e o 57, né? Foi dois. Ah, sim. E aí, então acaba que você vai criando alguns elementos dos próprios instrumentos sendo executado de uma forma que ele preencha outras coisas, né? Já que não tem uma bateria, então vamos tocar. Não tem o baixo também. Não tem o baixo. Faz o Tocar em outras regiões também, um pouco mais cheio. Aí a gente. Então, assim, o Dante ele sacava isso muito rápido. Eu falava para ele as coisas. Porque é isso, né? O trabalho de produção musical é que a gente vai fazendo uma direção também, né? Faz parte do processo. E aí, pô, é tão bom quando você conversa com o artista, ele entende, né? Ou com o músico, qualquer um que tá dentro do estúdio, e ele entende aquilo, e ele também fala para mim também o que ele busca, né? E eu também tentar entendê-lo. Isso também é uma via de mão dupla que tem que estar acontecendo bem. Então é isso, a gente, em resumo, o processo desse disco foi muito divertido e muito gratificante mesmo, assim. Né? Muito bom, velho.